Olá, sou José Fortunati, em nome da Fundação da Ordem Social, estou apresentando o curso livre Gestão Pública para conhecer a máquina pública. Este é o módulo 8 que vai tratar da assistência social. Lembrando que existe um tripé da Seguridade Social previsto lá no artigo 194 da Constituição Federal. Esse tripé é formado pela saúde, pela previdência e pela assistência social. Um tripé indispensável de ser compreendido. Pois bem, hoje vamos falar sobre assistência social, que consta no artigo 203 da nossa Carta Magna. A assistência social é a prestação a quem necessitar de um serviço de resgate, de inclusão social. A assistência social independe de contribuição, ou seja, não é necessário contribuir para ter acesso à assistência social. Quais são os objetivos da assistência social? Primeiro, proteção da família, maternidade, infância, adolescência, velhice, ou seja, nesta proteção da família devemos estar completamente integrados na sua globalidade, desde a criança até o idoso. A integração do mercado de trabalho, ou seja, fazer com que a pessoa que está em vulnerabilidade social possa ser reabilitada e estar incluída novamente no mercado de trabalho. Um terceiro objetivo é a reabilitação das pessoas com deficiência, ou seja, permitindo que elas possam ou voltar ao mercado ou se inserir no mercado de trabalho. Quarto, proteger para promover. Esta é uma passagem fundamental, onde a proteção ela não visa simplesmente nada mais do que promover o ser humano. O centro de ação da assistência social é sempre a família, isso é fundamental. Nada acontece em termos de assistência social sem que o olhar maior seja na reestruturação da família. Olhando a criança, olhando o adolescente, olhando a pessoa adulta, o idoso em vulnerabilidade. A assistência social sempre pensa no resgate da família, o elo fundamental da sobrevivência das pessoas. Segundo os últimos dados do IBGE, nós temos hoje mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Este é um dado corroborado pelo Banco Mundial, que diz o seguinte: uma pessoa que está abaixo da linha da pobreza tem uma renda diária de R$ 18 por dia, ou no máximo R$ 387 ao mês. Então é isso que caracteriza, segundo o Banco Mundial, alguém estar abaixo da linha da pobreza. Vamos refletir um pouco sobre o histórico, esse histórico importante da assistência social no Brasil. Tudo começa de forma formal em 1942, quando foi criada a então famosa LBA, Legião Brasileira de Assistência. No mesmo tempo foi criado o SENAI e o SENAC, que também passaram a formar mão de obra e serviram muito para a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Uma segunda data importante é de 1943, quando a consolidação das leis do trabalho passa a existir e a impulsionar também a inclusão dos brasileiros no mercado de trabalho. Em 1946 temos a criação do SES e do SESC, que se somam aos outros dois organismos para também a formação de mão de obra. Na década de 1960, a assistência social ganhou um novo parâmetro com o reconhecimento do seu profissional, o assistente social, que passa a existir legalmente de forma fática e a ter um reconhecimento muito importante por parte da sociedade no papel que ele começa a desempenhar. Já na Constituinte Federal de 1988, nos artigos 213 e 204, nós temos consolidada a assistência social com parâmetros muito claros. Para quê? Para que, obviamente, isso comece a fazer parte da Carta Magna e, obviamente, seja respeitado em todo o país na sua execução. É importante lembrarmos que, em 1993, a Lei 8.742, ela acabou criando a chamada LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que é exemplo do SUS, a exemplo da LDB,
significou um marco muito forte em termos de políticas públicas. Neste caso, a LOAS significou um marco muito profundo, um novo momento para assistência social no país. Para entendermos a LOAS, vamos falar um pouco dos princípios que a norteiam. Primeiro, supremacia no atendimento das necessidades, ou seja, a LOAS pede para que a rede de atendimento atenda a pessoa em vulnerabilidade, buscando o atendimento das necessidades desta pessoa. Segundo, a universalização dos direitos sociais, ou seja, quando nós atendemos alguém em vulnerabilidade, nós devemos buscar para que ela possa recuperar todos os seus direitos sociais. Terceiro, o respeito à dignidade do cidadão, ou seja, não podemos tratar com menosprezo a pessoa em situação de rua, o vulnerável e algo parecido. Ele é um cidadão e por isso ele deve ser tratado com dignidade. Também é importante uma diretriz que coloca divulgação dos benefícios existentes. Por quê? Porque, naturalmente, se a pessoa vulnerável não conhecer os seus direitos, quais são os benefícios a que ele tem direito, ele acabará não usufruindo de questões básicas para a sua sobrevivência. As diretrizes da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, parte do seguinte pressuposto. Primeiro, descentralização absoluta. Ou seja, nós estamos num país enorme, a União, 26 estados, Distrito Federal e 5.700 municípios. O pressuposto da LOAS é de que a pessoa em vulnerabilidade social seja atendida no município, numa descentralização total, para que esse atendimento se dê de forma mais humana, de forma muito mais adequada. Segundo a diretriz, é a participação da população. Ou seja, não basta que o poder público tome iniciativas em relação à assistência social, mas é fundamental que se dê voz, voto à população. Através do quê? A população organizada através de conselhos, que são conselhos municipais, conselhos estaduais e o Conselho Federal da Assistência Social. Como também a realização de amplas conferências da assistência social, onde todos os interessados, de forma organizada, participam nas 3 esferas, de forma a colaborar para o pensar permanente da importância da assistência social. Uma outra questão é a responsabilização de cada esfera do governo. Ou seja, cada esfera do governo deve ter muito clara a sua disponibilidade, o seu papel, a sua função em relação à assistência social. Isto, obviamente, faz com que a União acabe colocando em ação as suas ações através do Ministério da Cidadania e Ação Social. Nos estados, nós temos as secretarias de assistência social. E nos municípios, as secretarias municipais de assistência social. E elas, obrigatoriamente, devem estar interligadas, ou seja, fazendo um trabalho conjunto entre as 3 esferas. Para quê? Para que, ao fim e ao cabo, as 3 esferas possam atuar de uma forma muito mais dinâmica no atendimento das necessidades das pessoas com vulnerabilidade. Também temos as entidades sem fins lucrativos, que fazem o atendimento e assessoramento destas pessoas. Isto consta lá do artigo 3º da Lei Orgânica da Assistência Social. Aí deve estar se perguntando, bom, dentro desse contexto todo, quais são os objetivos da assistência social? Ela está devidamente organizada nacionalmente, nas 3 esferas, e como ela realmente atua para atingir os seus objetivos e que objetivos são esses? Primeiro, o objetivo fundamental é prover os serviços para a proteção social das famílias, dos indivíduos e dos grupos. Ou seja, voltamos à questão básica. As famílias devem ser o elo central, o indivíduo não pode ser desprezado porque ele está isolado, mas os grupos. Nós temos grupos que precisam da proteção assistencial, precisam da inclusão e também a assistência social trabalha com os grupos para que esta inclusão aconteça de uma forma onde a cidadania seja resgatada. Segundo princípio, a inclusão e equidade, ou seja, a inclusão e equidade dos usuários. Nós devemos incluí-los para criar as condições básicas que eles sejam tratados com igualdade com os demais cidadãos.
E volto a lembrar, a centralidade de toda a ação da assistência social reside na família. Como a assistência social se organiza em âmbito nacional? Bom, as redes de serviço de assistência social, elas que obviamente atuam na prevenção da situação de risco dos indivíduos, ou seja, não dá para simplesmente esperar que o indivíduo esteja fragilizado, esteja numa situação já devidamente calamitosa, mas a assistência social deve prever a situação de risco e atuar. Segundo, tem uma porta de entrada extremamente importante, que são os CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. É lá no CRAS, que deve ficar na vila, no bairro popular, exatamente onde as pessoas de maior vulnerabilidade social estão ou residindo, ou estão morando, ou realmente estão se relacionando. É lá que a assistência social deve atuar. Deve atuar nas áreas de maior vulnerabilidade social, com o fortalecimento dos laços da família com a comunidade. E junto com isso, ela articula a rede socioassistencial, porque quando pensamos em assistência social, naturalmente nós temos que pensar no indivíduo na sua totalidade. Então o indivíduo precisa se recuperar de uma doença, ele é dependente químico, ele tem uma doença pulmonar, ele precisa da área da saúde. Ele tem um filho que não está indo à escola, a educação tem que entrar em ação. Ele precisa minimamente ser orientado, qualificado para o mercado de trabalho, para buscar um emprego e com isso ter sustentabilidade. Então, estou dando exemplos de como esta forma transversal das relações entre vários serviços devem ser coordenados pela assistência social. Assistência social isoladamente certamente não consegue dar conta de todas as atividades, mas ela busca essa intersetorialidade exatamente para dar um abrigo completo ao cidadão em vulnerabilidade. Quais são os serviços prestados pelo CRAS? O CRAS é a porta de entrada da assistência social, como já falei. Primeiro, o PAIF, que é o Serviço de Proteção Integral à Família. É lá que as famílias conseguem ter o primeiro acesso para exatamente combater as vulnerabilidades. O segundo é o SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos, ou seja, uma forma muito concreta de não somente resgatarmos a autoestima do indivíduo, mas voltarmos a fortalecer os vínculos com a sua família, com a sua comunidade, com os seus entes queridos. Terceiro, orientação dos benefícios, ou seja, é necessário que a gente oriente a pessoa em vulnerabilidade para que ela conheça os seus direitos, saiba exatamente o que ela pode usufruir desta política nacional. Quarto, Cadastro Único Federal. Esse cadastro é fundamental para que nós tenhamos uma leitura única no país sobre os programas sociais e para que mesmo alguém em vulnerabilidade, que saia, como exemplo, de Porto Alegre, se dirija a Belém do Pará, para que ele possa continuar sendo atendido neste mesmo cadastro, sabendo que ele já recebe, como exemplo, a Bolsa Família e continuará recebendo lá em Belém do Pará o Bolsa Família, entre outros programas sociais extremamente relevantes. Aí vem a pergunta, dentro desse contexto das políticas que são oferecidas, qual é o público atendido pelo CRAS? Primeiro, as pessoas em situação de grave desproteção, ou seja, as pessoas em vulnerabilidade. Segundo, as pessoas com deficiência, ou seja, pessoas que de uma forma ou de outra não conseguem, pela sua deficiência, realmente se incorporar, se inserir no mercado de trabalho, não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde e assim por diante. Terceiro, idosos em vulnerabilidade. Temos que ter uma atenção muito grande, porque nós sabemos que, infelizmente, se de um lado é positivo que a nossa expectativa de vida esteja crescendo e crescendo de uma forma bastante considerável, de outro lado, a gente lamenta em ver que muitos idosos acabam sendo abandonados pelos seus familiares ou perdem seus familiares. Então, esse é um trabalho importante da assistência social. Uma quarta questão são as crianças que são retiradas do trabalho infantil. Infelizmente, ainda entre nós, em pleno século XXI, muitas crianças ainda desempenham trabalho infantil, trabalho pesado,
E quando há um resgate por parte da assistência social, é importante que a gente ofereça as condições para que essas crianças possam ter uma vida digna, sem, obviamente, serem penalizadas com o trabalho infantil. Pessoas do cadastro único, ou seja, um atendimento de todas as pessoas que no país pertencem ao cadastro único. E beneficiários da Bolsa Família e benefícios da chamada prestação continuada, que é o BPC. Bom, vamos falar um pouco, porque há muito preconceito contra o Bolsa Família. Eu ouço muita gente dizendo, não, nós não temos que dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar. Ora, meus amigos, nós sabemos que as pessoas em vulnerabilidade, que estão em extrema pobreza, se nós não dermos minimamente o peixe no primeiro momento, elas nunca irão aprender a pescar. Nós temos que dar o peixe para quê? Para que elas possam sobreviver, consequentemente se capacitar e aí sim aprenderem a pescar. Uma das formas fundamentais é o Bolsa Família, que é um programa de transferência direta de renda. Hoje nós temos em torno de 14 milhões de famílias que recebem Bolsa Família. São as famílias consideradas extremamente pobres, e ser extremamente pobre é ter uma renda mensal de até R$ 89 por pessoa, ou seja, é um valor muito baixo. O valor do benefício que se concede por pessoa de 89, chegando até R$ 205 por família. Isso significa muito claro que não é um valor absurdo, é um valor bastante adequado. Para quê? Para que essas pessoas possam, com o passar do tempo, serem capacitadas para aí sim poderem pescar adequadamente. As famílias pobres com renda mensal entre R$ 89,01 a R$ 178, mais gestantes ou filhos que tenham filhos de 0 a 17 anos, recebem um benefício de R$ 89 por família. Então, vocês percebem que quem é realmente atendido pelo Bolsa Família são as pessoas em extrema vulnerabilidade social. Quais são os requisitos para receber o Bolsa Família? Primeiro, estar cadastrado no Cadastro Único da Assistência Social, ou seja, não é qualquer pessoa que recebe. Segundo, as gestantes têm que obrigatoriamente fazer as consultas do pré-natal. Elas têm que ir na UBS e, obviamente, a UBS vai certificando de que o acompanhamento está sendo feito de forma adequada. Se ela deixar de fazer os exames do pré-natal, ela perde o direito à Bolsa Família. Terceiro, atividades educativas. A gestante vai participar de como deve ser o aleitamento adequado, a alimentação adequada do seu bebê e assim por diante. Quarto, ter o cartão de vacinação em dia, ou seja, a pessoa para receber a Bolsa Família tem que se vacinar com todas as vacinas previstas em lei. E temos também o acompanhamento da saúde da mulher, que é feito de todas as mulheres de 14 a 44 anos. Bom, além disso, nós temos uma questão muito importante, que é a questão da escola. Então, quando esta família tem filhos, esses filhos de 6 a 15 anos, obrigatoriamente tem que frequentar a escola e tem que ter uma frequência escolar de, no mínimo, 85%. Ou seja, não basta se matricular. É preciso que se comprove que a criança teve uma frequência de pelo menos 85% na sua escola. Adolescentes de 16 a 17 anos têm que ter uma frequência comprovada de 75% para que consiga receber o Bolsa Família. Vamos falar de outro benefício extremamente importante, que é o benefício de prestação continuada, mais conhecido como BPC. Se concede um salário mínimo mensal para pessoa com deficiência e idoso com mais de 65 anos que comprovadamente não pode prover a sua manutenção. Então não é qualquer pessoa com deficiência, não é qualquer idoso. Ele não pode, obviamente, prover a sua manutenção, ficando isso comprovado, ele recebe o BPC. A renda por pessoa deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Temos também a chamada proteção social especial, que é uma proteção que acontece quando há uma violação clara dos direitos de uma pessoa, de um indivíduo, de um cidadão.
Neste caso, não entra somente em ação o assistente social, não entra somente o Poder Executivo, mas o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, a Secretaria de Segurança através da Polícia Militar, da Polícia Civil, ou seja, há uma integração muito grande para realmente romper com a violação dos direitos. Vamos tratar dos serviços de média complexidade. Serviços de média complexidade dizem respeito à convivência familiar que deve ser mantida. Os serviços de alta complexidade é quando nós temos o abandono, as ameaças e a violação de direitos. Para tanto, neste caso, nós teremos que ter medidas muito concretas por parte do poder público. Que medidas são essas? Como exemplo, acolhimento institucional, o chamado abrigo, a casa-lar, a residência inclusiva. O que é uma casa-lar? Uma casa-lar, ela apanha crianças em situação de risco, que estão vivendo nas ruas, leva para um lar, onde temos pais, entre aspas, adotivos, que mantém este lar com algumas crianças. É uma experiência fantástica que tem dado muito certo. Temos também o serviço de acolhimento em república, isso especialmente para adolescentes. São adolescentes que também estão em situação de risco e que passam a conviver numa verdadeira república. E temos a família acolhedora. Família acolhedora é aquela família que acolhe crianças também em vulnerabilidade. Nós temos que perceber que existem calamidades públicas e emergenciais, onde a assistência social é fundamental. Pois vamos para um outro patamar. Saindo da base da pirâmide, que são os CRAs, nós vamos para os CREAS. O que é CREAS? São os Centros de Referência da Assistência Social, que é um serviço de proteção especial. São serviços especializados, são serviços continuados, onde o indivíduo tem um afastamento do convívio familiar. Por quê? Porque existe um risco pessoal e social da violação dos direitos desse indivíduo. Então, se ele não tiver, naturalmente, essa proteção especial, ele certamente continuará sofrendo toda a sorte de aviltamento do seu modo de vida e, obviamente, ruptura dos seus direitos. Qual é a missão da assistência social? E todo este organismo que é montado nacionalmente, ele busca o quê? Primeiro, promover o desenvolvimento social por meio da inclusão social. Ou seja, se alguém está em vulnerabilidade social, nós só conseguimos incluí-lo socialmente se tivermos, obviamente, o quê? Uma inclusão social. Também a assistência social busca a implementação da intersetorialidade. Ou seja, a assistência social não trabalha de forma única, ela busca complementar as suas ações, as suas atividades com outras áreas extremamente importantes. Como exemplo, a educação, perceber que a criança não está indo para a escola, é fundamental buscar-se educação. A saúde, percebe-se que o indivíduo está doente, doença psíquica, mental, física, é importante buscarmos a área da saúde. Desenvolvimento econômico, para que a gente possa, obviamente, dar as condições básicas de sobrevivência. Questão do trabalho, ou seja, voltar a qualificar o indivíduo para que ele possa retomar ou ir para o mercado de trabalho. E também a geração de emprego e renda, porque isso é fundamental. Nós que estamos vivendo uma profunda crise econômica a partir da pandemia da saúde, sabemos como é importante a geração de emprego e renda para resgatarmos a cidadania das pessoas. Em última análise, o que a assistência social se propõe, trabalha e tem como função é resgatar a cidadania das pessoas, a cidadania do indivíduo. Resgatar a cidadania é a mola mestra de toda a ação da assistência social. Isso aí, meus amigos, com isso encerramos o módulo 8. Aguardo vocês no próximo módulo.